E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de forma correta, entendendo as movimentações técnicas para que você aprenda de uma vez por todas como fazer o seu trade de forma correta. Quando você aprende a analisar o gráfico, você começa a ter uma contextualização técnica daquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, acabei de fazer uma compra nessa região. O que muitos fariam aqui nesta região, inclusive vou até entrar com uma taxa mais alta. O que muitos fariam nessa região? Muitos venderiam, só porque vão olhar o preço, vão ver um engolfo de baixa e eles vão querer vender nessa região. Só que, coloca um negócio na sua cabeça, esse engolfo de baixa nessa região é o mercado te induzindo a vender. Por quê? Porque para ele levar o seu dinheiro, ele precisa que você vende para ele comprar, que você venda para ele comprar. Tá lá, tá lá. E é o que mais aconteceu aqui foi isso. E eu vou te explicar o porquê. Mas para isso, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Olha só. Nós estamos numa região aqui, lá do módulo 12, Região do módulo 12. Quem é aluno entende que aqui é uma região do módulo 12. Essa região aqui do módulo 12 mostra que o gráfico, para fazer rompimento nessa região, ele tem que ter uma força absurda. Muita força mesmo. E quando a gente aproxima o preço da região, olha o que a gente vai compreender com a movimentação técnica. Por isso que é importante você saber analisar o gráfico. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma região de suporte, correto? Correto. Eu tenho aqui uma região de resistência. Aí eu te pergunto, resistência, oferta. Eu tenho aqui região de suporte, demanda, correto? Aí eu te pergunto, se eu traçar um paralelo aqui, financeiro, e perguntar para você, este preço está barato ou caro para vender? O que você me diz? Ele está barato ou está caro para vender? Então, olhando a grosso modo o preço, ele está barato, que você pode comprar, tendo aqui um prêmio para isso, porque quando o preço está barato você tem um prêmio, que é poder comprar barato, ou ele está caro, onde você pode aferir os seus lucros. Aliás, aqui não é um prêmio, você tem um desconto onde você pode comprar barato, ou você tem aqui um prêmio onde você pode já vender e oferecer seus lucros. Nesta região que o gráfico se localiza, é óbvio que o preço está barato. Então, este engolfo aqui, pessoal, ele nada mais é do que um movimento técnico para fazer você vender e o operador comprar. Que operador? Aquele que sabe analisar o gráfico. Então, na maioria das vezes, você é levado em erro pelo gráfico, por não saber fazer a leitura correta do gráfico, por não saber interpretar as regiões de suporte e resistência. Então, não é porque, tecnicamente falando, parece que ele está numa região de resistência, e parece que tem um engolfo, e parece que a tendência de baixa vai continuar, ele parece, mas não é isso. O gráfico está numa região de oferta, preço de tendência veio fazendo movimentação, preço de tendência veio perdendo força gráfica, fez a absorção nessa região aqui, O preço fez a absorção nessa região,
fez falha de movimentação e começou a mudar o seu movimento. Então, para você saber o que o gráfico está fazendo, é necessário você analisar o gráfico de forma correta. É necessário você interpretar as regiões da forma correta. Porque se você interpretar que essa região aqui é uma região de venda e não de compra, você vai tomar loss. E o preço, ó, olha o que o preço faz. O preço retorna na região, fecha a região para depois vir buscar suporte na falha novamente. Então, muita gente tentou fazer uma movimentação de venda aqui e acabou fazendo o quê? Tomando loss, porque ali não é uma região para isso. Então, por isso que você precisa interpretar o gráfico. Por isso que você precisa saber como analisar o gráfico de forma correta para você entender justamente essas movimentações. Como, por exemplo, aqui, ó. Olha o que o gráfico está fazendo. O que ele está buscando nessa região? Ele está buscando o preço continuar movimento técnico. Qual é a movimentação técnica que o preço busca? Ele busca o rompimento dessa região. Então tem duas opções aqui. Ou eu espero ele romper essa região para continuar o movimento, ou eu posso trabalhar ele na mitigação da correção do movimento. Só que aí eu preciso ter clareza nessa movimentação. Eu preciso que o preço me mostre uma clareza onde eu consiga entender que realmente o preço vai fazer este movimento, tá? Enquanto o preço não mostra isso, deixa eu te mostrar aqui um presente. Você que é novo no canal, você pode baixar inteiramente grátis este e-book. Para você baixar este e-book, basta você ir aí na descrição do meu canal ou aí no rodapé da aula e procurar por canal do Telegram, tá? Além do canal do Telegram aí você vai ter também meu Instagram, o meu Instagram onde você encontra aqui, ó, Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados, ainda com 60% de desconto, EAD Hunter, Stores. Você também tem o Linktree aí no rodapé, na descrição da aula, onde você acessa e tem o acesso direto aos treinamentos, tanto para opções como Forex aqui ou índice, tá? Onde você tem acesso ao meu celular, ao meu Telegram. Qualquer dúvida sobre o treinamento, você pode entrar em contato comigo, onde você aprende a metodologia que ensina a lógica e a profundidade dos mercados, tá bom? Então, recadinho dado. Ah, quer ver aqui? Pera aí então, vamos mostrar aqui, ó. Esse aqui é o canal do Telegram. Então, quando você entrar nele, vai estar escrito aqui, ó, mensagem fixada. Clicou aqui sobre a mensagem fixada, abre os dois links, você escolhe um dos dois para fazer o download, tá bom? Aqui você vê resultados de alunos, ó, como o Paulo, fazendo um 5-1. O Paulo mora lá em Angola, se não falha minha memória. A aula que eu subi ontem, muito importante. Aqui a Camila, ó, batendo meta. Utilizando o contexto, utilizando vela, volume, o indicador Hunter que eu explico lá no módulo 13 como que se faz para fazer aquisição. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Só quero agradecer pelos teus cursos, gratidão. E a Camila aqui, ó, batendo meta, tranquila, todo santo dia. Alex também aqui, ó, batendo meta, 1-0. Francis aqui também, ó, batendo meta, 3 taxas. Leandro aqui batendo meta, 2-0. Nicolas, 3-2 aqui batendo a meta. Natan batendo meta aqui, altamente lucrativo. Paulo novamente aqui batendo meta. Marcelo batendo meta. Aqui é o Rodrigo no Forex, ó, batendo meta. E um SDJPY, mandando seus resultados. E assim por diante, pessoal. É muito aluno aqui. Muita bênção aqui, muitos resultados, senão eu ficaria o dia inteiro aqui mostrando para você, tá bom? Vamos voltar aqui no gráfico. Então, presta atenção o que o ativo pode estar te mostrando. Então, se o ativo mostra para você que ele tem uma força técnica de movimentação de baixa, você vai trabalhar baixa. Mas quando ele mostra isso aqui, ó, que é um movimento técnico que não tem lógica. Pessoal, por que não tem lógica esse engolfo aqui? Esse engolfo de baixo? Vou falar novamente. Eu já falei algumas dezenas de vezes, tá? Mas para você entender, deixa eu pegar uma ferramenta enquanto a ordem está correndo. Ó,
Por que que esse engolfo de baixa aqui, por exemplo, esse engolfo aqui, ele deu certo? Porque nós estamos aqui no fim de uma tendência de alta. Por que que este engolfo aqui deu certo? Porque nós já estamos numa tendência de baixa. Então, o que significa que o engolfo nesta região, em região de compra, fora de uma tendência de baixa, é como eu costumo dizer, é um anjo fora do altar. Anjo fora do altar não serve para nada. Conseguiu compreender? Fechou a nossa nova ordem. Então, olha só. Se a tendência de baixa ela estava aqui nesta região, o que que o engolfo de baixa faz nessa região? Nada, pessoal. Olha a quantidade de volume que tem aqui de compra na região. Olha isso. Olha a movimentação técnica que já é de alta. Ó. Ele já é de alta. Ele veio buscar a falha da movimentação e ainda é de alta. Logo, quando o preço chega aqui, ó, nessa região de resistência, olha o que acontece aqui. O preço começa a trabalhar onde? Eu explico sempre para vocês. Quem é do treinamento sabe muito bem sobre isso. Ó, olha a região. Região de 100%, região de 50%. O que que o gráfico está me mostrando? O gráfico está me mostrando que a movimentação técnica vai acontecer para fazer uma rotação de tendência. Então, por exemplo, quem é lá do Forex? Né? Quem é lá do Forex? Olha só, tem a primeira movimentação aqui do primeira região de suporte, depois tem o teste na região de suporte, tem o segundo teste na região de suporte, tem o rally da movimentação, tem o fechamento na região sem fazer movimento de spring, depois ele faz o trabalho de ruptura na região com esta vela aqui, ó, fazendo o que? A confirmação da movimentação dentro deste movimento. Qual a expectativa? A expectativa é de rompimento e mais uma confirmação de movimentação. Então, se eu tivesse, por exemplo, no Forex, eu já entraria comprado aqui nesse movimento da região, ou se você quiser fazer uma entrada um pouco mais curta, você pode entrar na segunda confirmação do movimento aqui, tá? Mas o rally aqui já aconteceu, né? Isso aqui eu estou falando para a turminha do Forex, tá? O rally aqui já está acontecendo, ó. O primeiro movimento aqui de rally, tá? Então, quando essa tendência de baixa ela termina, este padrão de vela aqui, que é esse engolfo de baixa, para nada serve, pessoal. O que um engolfo de baixa vai servir numa região de suporte? Nada. O que vai servir aqui é o engolfo de alta, numa região de tendência de alta. Então, ó, numa tendência de alta, eu quero que vocês entendam isso. Numa tendência de alta, para você não errar mais padrão de vela, tá? E uma tendência de alta, você vai utilizar um engolfo de alta, tá? O engolfo de alta. Não adianta você querer fazer engolfo de baixa. Numa tendência de baixa, você vai utilizar engolfo de baixa. É o padrão de vela de referência. Então vamos lá. O que é um padrão de engolfo de baixa? Significa que estamos em uma força de queda de baixa. Então todas as vezes que dentro de uma tendência de baixa mostrar um engolfo de baixa, significa força de continuidade do movimento. Então o engolfo de baixa serve para isso. Por quê? Porque a tendência, sua força é de baixa. É de baixa. Agora, se estamos em uma tendência de alta, se estamos em um movimento... Opa, deixa eu clicar aqui. Porque vocês erram muito isso, muito mesmo. Se você está numa tendência de alta e acontece um engolfo de alta, você tem então o que? O sinal de entrada de compra ou de venda. Tendência de baixa, engolfo de baixa. Tendência de alta, engolfo de alta. Então aqui, ó, nesta região aqui, não tenho o que falar sobre engolfo de alta. Seguir este engolfo. Não tenho o que pensar na região desse engolfo. Por quê? Porque a tendência de baixa, que iniciou lá em cima, essa tendência de alta, de baixa, não existe mais. Aqui nós temos então a falha do movimento técnico, nós temos aqui ó, a falha da movimentação, então nós temos aqui já
uma região de suporte, também conhecido como demanda, e nós temos também aqui o gráfico trabalhando já, fazendo região de suporte novamente. Tecnicamente falando, o que ele vai fazer? Ele vai buscar liquidez mais acima. É simples assim, ele vai buscar liquidez mais acima. Então temos um novo suporte ali. Deixa eu colocar com letras negras, né, para você enxergar. Região de suporte ali. Então, dentro desta movimentação técnica, pessoal, você consegue entender que, tecnicamente falando, o que eu preciso entender é: ah, Cadu, mas você fez uma compra aqui, ó, no fechamento deste candle. Sim, mostrei para vocês que lá no passado tem uma região de fundo. Aquela região de fundo lá no passado é o que eu explico lá no módulo 12. Então, tecnicamente falando, tem uma região lá no passado, que o passado é um espelho do preço presente e futuro, onde eu consigo entender tecnicamente o porquê da rotação do preço nas regiões. Então, aquela região eu sei porque o preço impulsiona até essa região de resistência, e depois que o preço é rotacionado, ou seja, há uma reversão de região, o preço sai desta resistência. Então, o preço sai dessa resistência para buscar liquidez na região, que também é conhecido como região de oferta. Nós vemos todo o quadro aqui se formando para possível movimentação. Então, não adianta você querer utilizar um padrão de vela, que é um padrão de vela contra contexto gráfico. Então, você tem que colocar na sua cabeça: você vai utilizar o padrão de vela de engolfo na maneira correta. Então, engolfo, padrão de vela de engolfo. Aprenda a interpretar as regiões de suporte e resistência. Porque se você interpretar que uma região é suporte, sendo que o gráfico está induzindo você a erro, você vai errar aquele engolfo naquela região. Então, o engolfo de baixa tem que estar no movimento de baixa. Engolfo de alta tem que estar no movimento de alta. E assim por diante. Desta forma, você vai entender tecnicamente como é que se faz a análise, tá? Então aqui, ó, movimentação linda, na falha do movimento, tem a região lá do passado que eu falei para você do módulo 12, faço a entrada linda na região, preço continua fechando na região, faz mais um suporte, no próximo suporte ele faz a consolidação na região, e eu sento o dedo mais uma vez aqui fazendo um 4-0. E olha aí a turma do Forex, meus alunos do Forex. Olha só que coisa linda. Então, se eu tivesse entrado aqui, ó, o stop vai estar aqui embaixo. Dá uma olhada. Tem gente já realizando parcial aqui de compra, ou basicamente aqui, ó, 50%, eu já posso sair, ou eu posso levar o trade até a região de liquidez aqui tranquilamente, que com certeza ele vai querer buscar e formar uma nova tendência de alta. E olha aqui, e olha aqui o que o Cadu falou acontecendo, ó, foi embora, pessoal, foi embora, oh, coisa linda. Depois que você aprende a analisar o gráfico, pessoal, não tem como errar certas coisas, né? Poxa, tem muita gente que fala assim: pô, Cadu, é difícil eu ver você tomar loss. Eu tomo loss, sim, tem um monte, tem dias, eu já tomei 2 loss esses dias aí. Mas depois que você vê o gráfico todos os dias, você aprende exatamente o que você tem que fazer, fica simples o gráfico. Só que não é da noite para o dia. Não é indo dormir e sonhando em ser um trader que você vai se tornar um trader. Você vai se tornar um trader se você se dedicar pelo menos 20, 30 minutos por dia, estudar um método que te ensine passo a passo a fazer a interpretação do gráfico, a ler o gráfico, a entender como a análise gráfica funciona, a entender os institucionais, as regiões de suporte e resistência, os padrões de vela, o volume,
sabendo como operar um suporte, uma resistência, sabendo como operar uma tendência. Então aqui, por exemplo, ó, muita gente tomou loss querendo vender nessa região. E depois, aqui, nem eu diga, ninguém vai fazer um trade assim como esse com segurança. Por quê? Porque não vai ter entendimento. Tem gente que depois desse candle de baixa aqui, ó, também vendeu, porque está de olho neste movimento aqui, ó. Está de olho neste movimento, mas não sabe interpretar quando o movimento começa, quando o movimento termina, quando existe um novo movimento, quando ele é falho, quando ele deixa de existir, você tem que esquecer. Então, tudo isso faz parte da análise gráfica, tá? Hoje falamos especificamente sobre engolfo, né? Falamos sobre padrão de vela engolfo. Então, você que chegou até o final, para mostrar que você chegou até o final, deixa aí nos comentários após a aula engolfo de baixa. Fiz uma aula específica aqui sobre engolfo de baixa, aliás, sobre engolfo em geral, né? Padrão de vela engolfo. Aprenda a interpretar as regiões de suporte e resistência. Porque se você não entender o que realmente vai ser o suporte, o que realmente vai ser a resistência dentro desse contexto gráfico, você não vai saber como aplicar um padrão de vela, como por exemplo o engolfo. Conseguiu compreender? Você não vai conseguir compreender o movimento. Como essa entrada aqui, ó. Essa entrada aqui, ó. Este candle institucional, ele pode ser comprado a partir deste movimento. Eu só posso entender este candle aqui, ó, como institucional e fazer esta compra porque eu entendi onde está o suporte e onde está a resistência dentro de um padrão de vela, de um padrão gráfico dentro de contexto. Se não, pessoal, não vale de nada. Não vale de nada. É um movimento falho só para induzir você no mercado ao erro, tá bom? Inclusive, você pode fazer o download lá do e-book sobre os padrões de velas depois. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar as notificações. E você que quer vir para o treinamento, será muito bem-vindo de forma automática. Ao fazer a aquisição, você já faz o seu e-mail, já começa a ser meu aluno. Quer fazer a aquisição do indicador também? É só entrar em contato comigo que eu te explico como, tá bom? Beijo de coração, fica com Deus, te vejo lá dentro da área do aluno. Um forte abraço e até a próxima aula.